tragédia de Brumadinho completa um mês e a Justiça nega pedido da Vale para retomada de atividades em estruturas em risco. Reunidos em Brasília, especialistas discutem soluções e desafios na segurança pública. Justiça obriga a União e o Estado de Minas Gerais a disponibilizarem soro contra a picada de escorpião para 14 municípios do estado. Uma investigação feita pelo Ministério Público Federal mostrou que Minas sofre com a falta do soro desde 2014. Reconhecida a repercussão geral em recurso que discute posse de áreas tradicionalmente ocupadas por indígenas. De olho nos seus direitos. O carnaval está chegando e você, consumidor, sabe quais são os cuidados que tem que tomar na hora de alugar uma fantasia? É hoje no Jornal da Justiça. Olá, boa noite. Boa noite para você. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a extinção da ação da Confederação Nacional das Profissões Liberais, que questionava a medida provisória que acabou com o Ministério do Trabalho e distribuiu as competências pelos Ministérios da Cidadania, Economia e Justiça e Segurança Pública. Segundo o ministro, o pedido busca a declaração de inconstitucionalidade de diversos dispositivos da MP editada sob a ordem constitucional vigente. Portanto, de acordo com o ministro, a norma deveria ter sido questionada por meio de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade e não por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental, como foi o caso. O ministro lembrou que já há uma ação ajuizada pelo PDT, que também está sob sua relatoria e que questiona a extinção do Ministério do Trabalho. O plenário virtual do STF admitiu por unanimidade um processo que trata da posse de áreas tradicionalmente ocupadas por indígenas. O recurso extraordinário foi encaminhado pela FUNAI. A decisão do Supremo sobre este caso vai servir de base para outros julgamentos. A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal depois da primeira instância da Justiça Federal e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinarem a reintegração de posse da área ao Fundo de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, o FATMA. Na área localizada na Reserva Biológica do Sassafrás, em Santa Catarina, vivem indígenas da tribo Xokleng. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, a área já foi reconhecida como de tradicional ocupação indígena. A FUNAI citou ainda o direito imprescritível previsto na Constituição Federal, que tornaria a área inalienável e indisponível. O relator do processo é o ministro Edson Fachin. Foi ele quem propôs a repercussão geral aceita pelos demais ministros do STF. Segundo o relator, determinar que a decisão tomada neste caso se aplique a casos semelhantes é importante para evitar a instabilidade e vulnerabilidade em relação à disputa pela posse de terras. Fachin também citou que a questão indígena não está resolvida. O ministro também chamou setores da sociedade para argumentarem sobre o assunto, como amigos da corte. Ainda não há previsão de quando o processo deve ser julgado em plenário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido da Vale para retomar atividades em barragens com estruturas que foram consideradas inseguras. A decisão veio após a mineradora ter entrado com recurso por ter sido obrigada a paralisar as atividades e o lançamento de rejeitos em barragens em situação de risco. O tribunal também determinou a adoção de medidas como a contratação de novas auditorias externas independentes para avaliação das condições das estruturas. A Vale alegou que a paralisação causa prejuízos financeiros à empresa. A decisão, o relator argumentou que eventuais prejuízos são preferíveis a novas tragédias. A decisão esclarece ainda que as auditorias devem ser realizadas em todas as estruturas, independentemente do método de construção da barragem, e que os relatórios e planos de ação devem ser elaborados com urgência. O Ministério Público Federal em Uberlândia conseguiu na Justiça uma liminar que obriga a União e o Estado de Minas Gerais a disponibilizarem soro contra a picada de escorpião para 14 municípios do estado. De acordo com a decisão, o governo federal tem 15 dias para comprar e enviar para Minas Gerais 324 ampolas do soro contra o veneno de escorpião. Assim que receber os medicamentos, o estado tem 24 horas para encaminhar aos municípios. Uma investigação feita pelo Ministério Público Federal mostrou que Minas sofre com a falta do soro desde 2014. Em agosto de 2018, uma criança de 4 anos morreu depois de ser picada por um escorpião no município de Estrela do Sul. No momento do acidente, ela foi levada para o posto municipal de saúde, que não tinha o medicamento.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, garantiu a um aluno o direito de efetivar a matrícula na faculdade. A instituição havia recusado, alegando inadimplência, mas houve apenas um atraso após o parcelamento da dívida. Sabrina já está na reta final da Faculdade de Direito, mas para chegar até o 9º semestre não foi nada fácil, principalmente por causa dos quase R$2.000 que ela precisa pagar por mês. Tive que, nos últimos anos da faculdade, ter que pagar, integralmente a faculdade, sem desconto, sem nada. E aí, como era muito alto, ainda é muito alto a mensalidade, acaba que todo semestre eu fico endividada e tenho que recorrer a parcelar para poder voltar à matrícula normalmente. E essa negociação sai ainda mais pesada para o bolso. A dívida fica muito alta. Você deve 3, acaba pagando 5, porque fica muito juros. Então, assim, a gente tem que dividir. Eles dividem até no máximo 4 vezes, que ainda não é o bastante. E é o que dá. E aí você paga a entrada, que é 30%, e depois para liberar a sua matrícula. Essa é a solução para Sabrina e para muitos outros brasileiros conseguirem concluir o tão sonhado nível superior. Mas mesmo com a negociação com a faculdade, há quem enfrente problemas para efetivar a matrícula. Foi o caso de um aluno de uma universidade na Bahia. Ele foi impedido de renovar a matrícula no 5º semestre do curso de administração em decorrência de cobranças indevidas de mensalidades anteriores. Ele fez o parcelamento da dívida e pagou os débitos dentro do prazo. Apenas uma mensalidade foi quitada 6 dias após o vencimento, mas ainda assim, antes da data prevista para a rematrícula. O caso foi parar na Justiça Federal. A primeira vara da subseção judiciária de Barreiras negou o pedido do estudante, mas ele recorreu ao TRF1. E a 5ª turma do tribunal entendeu que a universidade não pode se recusar a efetivar a rematrícula do aluno. O relator, juiz federal César Jataí Fonseca, destacou que a recusa da instituição baseada em suposta inadimplência não é razoável. Ele demonstrou o interesse de quitar o débito, procurou a instituição, fez o acordo, fez o parcelamento e o judiciário tem sempre que procurar consagrar, preservar e proteger o direito constitucional à educação de todo cidadão. Então não havia previsão legal para essa recusa que pareceu realmente imotivada, injustificada e ilegal por parte da instituição. Por unanimidade, a 5ª turma, portanto, aceitou a apelação do estudante para reformar a sentença e determinar à universidade que concretize a rematrícula do aluno. E no próximo bloco, direito do consumidor. Apesar de ser proibido por lei, muitos bancos têm penhorado o salário de consumidores inadimplentes. É proibido por lei, mas muitos bancos fazem desconto na conta salário de inadimplentes. O Banco Central afirma que a instituição bancária precisa sempre da autorização do titular para fazer cobranças. Os documentos comprovam que desde agosto de 2015, Fabrício tenta negociar uma dívida com um banco do Distrito Federal. O professor conta que, com o fim do contrato de trabalho temporário, a instituição financeira se negou a parcelar o débito, porque ele não tinha como comprovar a renda mensal. Agora, depois de quase 4 anos, além da dívida ter saltado de 4 para R$24 mil e a conta corrente ter sido bloqueada, Fabrício não consegue abrir uma conta salário na agência sem ter todo o dinheiro penhorado. A minha preocupação agora é trabalhar esses dias todos, todo esse tempo, para poder pagar uma dívida que, na minha opinião, é uma dívida, não é abusiva, é super abusiva. Quase 63 milhões de brasileiros estão com alguma conta atrasada, segundo o levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito. A maioria dessas dívidas está sob a responsabilidade de bancos, que muitas vezes debitam o valor da conta dos clientes sem autorização.
E quando isso acontece em conta-salário, o caso é mais complicado ainda, porque viola direitos básicos ligados à dignidade. Então, esses contratos bancários, eles têm sempre que respeitar isso de todas as formas. Ele é um princípio constitucional, está no Código de Processo Civil e favorece o consumidor. Não existe um levantamento específico de quantos casos desse tipo tramitam na Justiça, mas a penhora indevida de salários tem sido uma prática comum em todo o Brasil. Por isso, o consumidor deve ficar atento e recorrer à Justiça se não conseguir negociar diretamente com o banco. A Federação Brasileira de Bancos diz que o contrato com as possíveis formas de cobrança deve ser respeitado. Já o Banco Central afirma que para fazer cobranças na conta salário é preciso sempre autorização do titular. A Procuradora-Geral da República defende a transferência de travestis de presídios masculinos para femininos. Raquel Dodge encaminhou uma manifestação ao STF. Para a procuradora, manter mulheres transexuais e travestis em presídios masculinos contraria direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. O posicionamento da Procuradora-Geral da República é a favor de uma ação proposta pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Travestis. Nela, a associação pede que os presidiários travestis e transexuais que são identificados socialmente com o gênero feminino tenham o direito de optarem por cumprir a pena em uma penitenciária para mulheres. Raquel Dodge esclarece que negar esse direito fere princípios constitucionais da dignidade humana. Em 2014, o ministro Luiz Barroso já havia determinado a transferência de pessoas trans de penitenciária masculina para a unidade feminina. Ele também será o relator dessa nova ação. Em memorial enviado à primeira turma do Supremo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes comuns federais investigados em processos dos quais também haja indícios de infrações eleitorais. A tese de que a competência deve ser dividida entre as duas esferas judiciais se baseia em argumentos de ordem técnica e também pragmática, segundo o documento. Raquel Dodge afirma que a Constituição Federal é taxativa ao delinear as atribuições da Justiça Federal, o que não ocorre com a Justiça Eleitoral, que não tem a competência criminal explicitada no texto. A manifestação faz referência a 2 inquéritos que estão na pauta de julgamentos desta terça-feira. O tema também é objeto de questão de ordem, que deverá ser analisada no plenário do STF até 13 de março. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia montou uma força-tarefa durante 30 dias para reduzir o número de pendências em ações do segundo grau. A ação foi coordenada pela presidência e pela Corregedoria do Regional e contou com o auxílio de 20 servidores. Para isso, nós convocamos 10 calculistas de varas do interior que vieram se somar aos 10 que já existem especificamente para trabalhar para os cálculos dos gabinetes dos desembargadores. Na verdade, o processo, quando sobe para o segundo grau e quando é sentença líquida, quando o acordo modifica o cálculo, a sentença, o cálculo tem que ser modificado. Então, o núcleo serve para justamente refazer esse cálculo e devolver para a turma para poder julgar e publicar o acordo. E aí ele sai líquido também. Eu vejo um esforço muito grande, né, do tribunal e dos seus servidores em agilizar essa demanda. Na verdade, envolve uma certa novidade do direito do trabalho, porque anteriormente os cálculos eram feitos sempre a posteriori. Então nós temos não somente cálculos pendentes nos chamados agravos de petição, que são os recursos na fase de execução, como também alguns processos que já vieram com sentença líquida e que houve alguma alteração do tribunal. Em Brasília, especialistas discutem soluções e desafios na área de segurança pública. Autoridades participam de seminário onde vai ser lançada uma pesquisa sobre a justiça criminal. Quase 4.000 inquéritos da Polícia Federal foram analisados. A pesquisa analisou processos que tramitaram na Justiça de primeira e segunda instância entre os anos de 2003 e 2018. Mais de 85% das ações têm a ver com lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Segundo os dados, em 30% dos casos houve condenação. De 6% a 15% prescreveram. E em 50% dos processos em segundo grau terminaram com o declínio de competência. Outro ponto de destaque é o tempo de duração desses processos. 6 anos para serem concluídos. 3.885 inquéritos da Polícia Federal foram analisados. 74% dos casos foram contra o patrimônio da União. Quase 95% das ações de corrupção foram esclarecidas.
O tempo médio de investigação foi de 1 ano e 9 meses. Mais de 60% dos processos de São Paulo, Paraíba e Mato Grosso do Sul envolvem lavagem de dinheiro, enquanto no Distrito Federal, as ações de corrupção ativa ultrapassam 60%. Autoridades do Judiciário e do Executivo destacaram a importância do diálogo entre os poderes para o combate ao crime organizado e a garantia da segurança pública. É necessário construir pontes e é movido por esse intuito que estamos reunidos aqui hoje, decididos a constituir uma rede de cooperação, trocar conhecimentos, planejar em conjunto e atuar de forma coordenada para alcançarmos uma sociedade mais segura e justa. Não há possibilidade de se planejar uma segurança pública como um todo sem a participação do Poder Judiciário, que no final das contas, aquele que dá o direcionamento à justiça criminal. O Judiciário tem um papel importante na segurança pública. As decisões que os juízes tomam, sim, importam, tanto num sentido como no outro. Os juízes têm que ter presente as consequências de suas decisões. A magistratura do Brasil é muito qualificada. E você vai ver daqui a pouco, às vésperas do Carnaval, os cuidados na hora de alugar uma fantasia. É importante que se leia o contrato, é importante que analise a fantasia antes de levar. O Carnaval está chegando e o ritmo da grande festa já está no ar. É tempo de disposição, alegria e muito estilo por parte do folião. E você sabe quais são os cuidados na hora de alugar uma fantasia? Vamos conhecer as dicas agora com a repórter Carla Lucena. Estamos a poucos dias da maior festa popular do Brasil. O Carnaval está chegando. E o item, a cada ano, ganha novas versões. A fantasia. Colorida, de personagens, apenas um acessório. Tudo para cair bem na folia. Tem gente que faz a própria fantasia e aqueles que preferem comprar ou alugar. É para uma banda, né? É para um grupo de 8 pessoas, então a gente não está muito atento a detalhes, de se está muito novo ou está muito velho. Eu estou procurando preço mais baixo mesmo. Essa loja trabalha com aluguel de fantasias há 20 anos. Quando está próximo do Carnaval, a procura aumenta em 100%. Mulher Maravilha e a Turma dos Vingadores estão no topo da lista. Quando o cliente escolhe, então, a fantasia que vai usar, vem aqui, até o balcão, saber as condições do aluguel e assinar a nota promissória. A nota, nesse caso, é usada como contrato e traz informações importantes, como data da entrega e da devolução da fantasia. Nós fazemos uma caução escritural em nota promissória, usamos a nota promissória respaldando o produto, né? A garantia do retorno do produto à loja. Geralmente, ele é estipulado 3 vezes o valor de um aluguel. Na nossa loja, nós temos vários preços de locação, então é estipulado a partir desse preço. Há estabelecimentos que também optam pela assinatura de um contrato, especificando todos os detalhes da locação. O consumidor precisa ficar atento nas duas modalidades. Existem situações em que a loja estabelece uma multa muito alta, no caso de desistência, ou no caso de a fantasia apresentar um dano. Então, é importante que se leia o contrato, é importante que analise a fantasia antes de levar. Olha, tem esse defeito ou não tem, para já deixar estabelecido, ó, tem uma lantejoula que está faltando aqui, já deixa estabelecido lá, para quando for devolver, a loja não querer te cobrar em razão daquilo. Com tudo em ordem, é só aproveitar os 4 dias de festa. Quem ainda está de olho nessa movimentação é o comércio. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Carnaval vai movimentar 6,7 bilhões de reais na economia do país. Em Brasília, os lojistas também estão otimistas. As pessoas realmente se envolvem muito em Carnaval. Neste ano e no ano passado, as lojas de shopping vão abrir às 2 da tarde e vão fechar às 20 horas. E o domingo, isso no domingo. E na quarta-feira é um dia normal. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias.
Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite para você que nos assiste, está ligadinho aqui no Jornal da Justiça. A gente começa o giro de hoje falando que o Ministério Público Federal entrou com uma ação com pedido de liminar para que o INCRA doe para a União imóvel que deve ser utilizado em projeto habitacional. A área fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e deve contemplar 105 famílias que aguardam regularização de moradia desde o ano de 2014. E o Superior Tribunal de Justiça divulgou 11 teses consolidadas na Corte sobre dano ambiental. Os entendimentos estão na nova edição do Jurisprudência em Tese, que traz também precedentes mais recentes. A primeira tese esclarece que quem explora ou desmata área de preservação ambiental deve restaurar o meio ambiente degradado e indenizar terceiros afetados. Para mais detalhes da tese, qualquer pessoa pode acessar, é só ir no site do STJ e ir na opção Jurisprudência. E em Minas Gerais, o Ministério Público recomenda ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico mais rigor na concessão de aprovação de empreendimentos com barragens. A recomendação foi feita depois que o MP constatou que no caso do rompimento da barragem de Fundão em Mariana e no rompimento da barragem 1 em Brumadinho, as empresas responsáveis não possuíam informações sobre patrimônio cultural atingido. Além disso, também não adotaram medidas imediatas de resgate. E para encerrar o nosso giro, a gente tem um recado para todos os moradores e empresários do Distrito Federal. A Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário marcou para o dia 15 de março a audiência pública para tratar do uso da orla do Lago Paranoá. Na data, deve ser feita oitiva de moradores, órgãos e associações interessadas no uso sustentável do Lago Paranoá. Lembrando que qualquer pessoa pode ir assistir à audiência pública. O giro fica por aqui. E você em casa, se quiser rever qualquer uma de nossas reportagens, é muito fácil. Você vai lá no YouTube, digita TV Justiça Oficial, procura a reportagem que te interessa e é só assistir. Também não esquece de assinar o canal. Eu volto ao estúdio. Érica, William. Obrigada, Fernanda. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.